Eu precisei ser expulsa da minha própria casa para descobrir a mulher que eu realmente era. Aos 68 anos, voltei de viagem e encontrei minha vida inteira jogada no jardim, com um bilhete que transformava meu filho em um completo estranho. Eles achavam que eu estava acabada, mas mal sabiam que meu silêncio seria a arma mais poderosa de todas. Você já se sentiu um completo estranho dentro da sua própria vida? Como se a pessoa que você vê no espelho fosse apenas uma versão apagada de quem você costumava ser? Meu nome é Helena, tenho 68 anos e por muito tempo eu vivi exatamente assim. Mas naquela tarde de terça-feira eu ainda não sabia disso. Na verdade, eu me sentia mais viva do que nunca, sem imaginar que estava a poucos passos de descobrir que minha bondade havia se tornado minha maior fraqueza. Eu havia acabado de voltar de uma semana na casa da minha irmã, Azira, em Ribeirão Preto. Fazia 2 anos que não nos víamos e aquela visita foi como um bálsamo para minha alma. As manhãs começavam com o cheiro de café coado na hora e terminavam com conversas que se estendiam pela noite, relembrando nossa infância. Eu me sentia útil, ajudei a arrumar o jardim, cozinhei minhas receitas antigas e, pela primeira vez em muito tempo, lembrei de quem eu era antes de me tornar apenas a mãe do Ricardo e a avó do Lucas e da Sofia. A viagem de volta no ônibus foi tranquila, com o coração ainda quentinho das nossas despedidas. A paisagem passava pela janela, mas minha mente estava no futuro imediato. Pensava no que faria para o jantar, em como contaria as histórias da viagem para os meus netos. Eu imaginava o sorriso deles, a casa cheia, o barulho familiar que preenchia os cômodos e a minha vida. Cada quilômetro que me aproximava de Campinas era 1 quilômetro mais perto da rotina que, apesar de tudo, era o meu porto seguro. Quando o ônibus me deixou no ponto, a 3 quadras de casa, senti o ar familiar da minha vizinhança. O sol da tarde batia fraco, e o som das crianças brincando na rua me trouxe um sorriso aos lábios. Minha mala, ainda com o perfume suave da casa da Zira, parecia leve. Eu caminhava devagar, saboreando a sensação de estar de volta ao meu mundo. A casa que eu e meu falecido marido construímos com tanto suor, onde cada canto guardava uma história e onde criei meu filho. Eu estava a poucos passos do portão, já procurando as chaves na bolsa, ansiosa para abrir a porta e finalmente descansar. Na minha cabeça, eu estava voltando para o meu lar, para a segurança dos meus muros. Mal sabia eu que não estava caminhando em direção a um refúgio, mas sim para o epicentro de um terremoto que estava prestes a destruir o chão sobre os meus pés e mudar minha vida para sempre. Dizem que o nosso lar é o lugar mais seguro do mundo, o refúgio para onde sempre podemos voltar. Mas o que acontece quando esse refúgio se transforma em um piscar de olhos na cena de um crime contra a sua alma? Eu estava ali, parada em frente ao meu portão, com o coração cheio de uma alegria serena, pronta para entrar. Foi quando levantei os olhos e vi o caos. A primeira coisa que minha mente registrou não foi o desastre, mas a confusão. Havia cores no gramado que não deveriam estar lá. Meu primeiro pensamento foi ingênuo, o pensamento de uma avó. Será que as crianças deixaram os brinquedos espalhados de novo? Ponderei comigo mesma, dando os primeiros passos para dentro do portão. Mas à medida que eu avançava, o som dos meus sapatos na calçada parecia mais lento, mais pesado. As formas coloridas começaram a ganhar contornos familiares e aterrorizantes. Aquilo no chão não eram brinquedos. Eram meus vestidos, meus casacos, minhas blusas, jogados sobre a grama úmida. Ao lado, uma pilha dos meus livros, alguns com as páginas abertas, expostas ao sereno, como se tivessem sido descartados no meio de uma leitura. Eram minhas coisas. E não estavam apenas fora de casa, estavam espalhadas, despejadas, com um descaso cruel, como objetos sem dono, sem história, sem valor algum. Meu corpo inteiro paralisou, e o ar pareceu ficar rarefeito, difícil de puxar para os pulmões. Foi então que vi as fotografias. Um pequeno porta-retrato de madeira, aquele que ficava na minha cabeceira, estava virado para baixo na terra. Com as mãos trêmulas eu o peguei. Era uma foto do meu Ricardo, ainda menino, sorrindo em seu primeiro dia na escola. Outras imagens estavam por perto. Eu e meu falecido marido, o nascimento dos meus netos. Cada foto daquelas era um pedaço do meu coração.
E ali estavam elas, jogadas, testemunhas silenciosas daquela profanação. Meu coração disparou, martelando no peito com uma força que me deixou tonta. O que aconteceu aqui? A única explicação que minha mente conseguia formular era de um pesadelo, um assalto. Ladrões invadiram minha casa. Reviraram tudo, levaram o que tinha valor e jogaram fora o que para eles era apenas lixo. Um medo gelado percorreu minha espinha. Um medo não por mim, mas por eles. Meu Deus, o Ricardo? A Camila? As crianças? Eles também? Com os olhos cheios de pavor, comecei a procurar por um sinal. Uma janela quebrada, uma porta arrombada, qualquer coisa que confirmasse minha teoria. Meus olhos correram pela desordem no jardim e subiram pela fachada da casa buscando a origem daquela violência. Foi então que eu vi. Havia algo na porta da frente. Um pequeno pedaço de papel branco, quase insignificante, destoando da madeira escura. Ladrões não deixam bilhetes. E naquele instante, uma verdade muito mais aterrorizante do que qualquer assalto começou a se desenhar na minha alma. Sabe qual é a dor mais profunda que um ser humano pode sentir? Não é a do luto, nem a da doença. É a dor da traição. Especialmente quando a faca que perfura seu coração é segurada pela mão que você mesma ensinou a segurar um lápis. Ali, parada no meu jardim profanado, eu ainda me agarrava à ideia de um assalto, uma violência vinda de estranhos, mas o pequeno papel branco na porta da frente, tremulando com a brisa suave, gritava uma verdade muito mais íntima e devastadora. Cada passo que eu dei em direção à porta foi uma batalha. Meus pés pareciam pesar 1 tonelada, fincados na grama úmida. Uma parte de mim queria correr, fugir daquela casa e daquela verdade que me esperava, mas outra, uma força que eu não conhecia, me impelia para frente. Eu precisava ver, precisava saber. O mundo ao meu redor parecia ter ficado mudo. Eu só conseguia ouvir a batida descompassada do meu próprio coração, um tambor anunciando a tragédia. Ao me aproximar, meu fôlego sumiu. Não precisei ler as palavras para sentir o primeiro golpe. Eu reconheci a caligrafia instantaneamente. Era a letra do Ricardo. A mesma curva no M, o mesmo jeito de fazer o R, traços que eu conhecia desde que segurei sua pequena mão na minha, guiando seus primeiros rabiscos, comemorando quando ele finalmente aprendeu a escrever o próprio nome. Naquele momento, uma memória fugaz me atingiu. Ele, com seus 5 anos, me mostrando um desenho com a frase "Eu te amo, mamãe", escrita com aquela mesma letra. Com a mão trêmula, toquei o papel. Estava frio, indiferente, e então eu li. Li uma vez, sem entender. Li uma segunda vez, e cada palavra foi uma facada. "Desculpa, mãe, meus sogros vão morar aqui. Não tem mais espaço para você." Não tem mais espaço para você? A frase ecoava na minha mente, apagando 42 anos de dedicação. 42 anos sendo mãe, avó, cuidadora, tudo resumido a uma falta de espaço, como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. A força simplesmente abandonou meu corpo. Minhas pernas fraquejaram e, por um instante, o mundo girou. Desesperada, estendi a mão e me agarrei ao ferro gelado e áspero do portão, a única coisa que me impediu de desabar no chão. Fiquei ali, curvada, sentindo a textura dura do metal contra minha pele, tentando respirar, tentando entender como o amor de uma vida inteira podia terminar com um bilhete covarde pregado em uma porta. Mas em meio àquela mistura de raiva e tristeza profunda, algo surpreendente aconteceu. Eu não chorei, eu não gritei, não esmurrei a porta exigindo uma explicação. O que me dominou foi um silêncio absoluto, frio e cortante. A Helena que perdoaria, que se humilharia, que tentaria consertar as coisas, morreu ali, naquele jardim. E enquanto eu olhava para minha casa, agora a casa de estranhos, sentia algo novo e desconhecido nascendo dentro de mim. Era uma força silenciosa, forjada na mais pura dor. Dizem que a força de uma pessoa é medida pela sua capacidade de lutar, de gritar, de revidar. Mas e se a maior força de todas não estiver no barulho da batalha, mas no silêncio que vem logo depois da tempestade? Ali,
Agarrada ao portão, o mundo ao meu redor era um borrão de dor e humilhação, mas dentro de mim, uma clareza fria e assustadora começava a tomar forma. A Helena que se desesperaria havia ficado para trás, junto com as fotos e os livros jogados na grama. Meu corpo ainda tremia, mas minhas mãos, como se tivessem vontade própria, se moveram com uma precisão que eu não sentia. Larguei o portão, abri minha bolsa e peguei o celular. Meu primeiro instinto não foi ligar para o Ricardo, não foi cobrar explicações. Meu orgulho, a única coisa que ainda não estava no chão, me dizia que eu não podia ficar ali, exposta para ser o assunto da vizinhança. Rolei a tela com o dedo trêmulo e liguei para a única pessoa que me entenderia sem que eu precisasse dizer uma palavra, Dona Márcia. Ela chegou em menos de 10 minutos, como eu sabia que faria. O carro parou bruscamente e ela desceu, com aquele olhar de preocupação e fúria que só as amigas de verdade conseguem ter. Seus olhos passaram por mim e pousaram na cena de devastação no jardim. Ela não precisou de explicações. Aproximou-se, me abraçou forte e disse com a voz embargada de raiva: Helena, isso é uma humilhação. Você não merece isso. As palavras dela, embora cheias de afeto, ecoaram de uma forma estranha. Na minha mente, a pergunta já não era mais se eu merecia ou não. A humilhação era um fato, estava ali, exposta para quem quisesse ver. A questão que começava a se formar na minha alma era outra, muito mais importante. O que eu iria fazer com aquilo? Sem dizer muito, começamos o trabalho doloroso de recolher os cacos da minha vida. Cada peça de roupa, cada livro, cada fotografia, tudo foi colocado no carro dela, num silêncio pesado e respeitoso. Dentro do carro, com a porta fechada nos isolando do mundo, Dona Márcia me olhou, esperando uma direção. Para onde vamos, Helena? Havia um universo de possibilidades naquela pergunta. A casa dela, a casa da minha irmã, mas a minha resposta a pegou de surpresa. Com a voz firme, uma firmeza que nem eu sabia que possuía, eu disse: vou para o meu apartamento. Vi a confusão em seus olhos. Pouquíssimas pessoas sabiam daquele lugar. Era o meu segredo, o meu plano de segurança. Um pequeno apartamento no centro da cidade que eu havia comprado 3 anos antes, com o meu próprio dinheiro, como um investimento. Era um lugar que era meu, completamente meu, onde ninguém poderia me dizer que não havia espaço. Enquanto o carro nos levava para longe da minha antiga vida e o sol se punha no horizonte, eu não sabia, mas não estava indo para um simples imóvel. Estava indo para o meu refúgio, para minha fortaleza e para o quartel-general, de onde eu começaria a planejar o meu contra-ataque. Vocês devem estar se perguntando como uma mãe chega ao ponto de ser expulsa da própria casa pelo filho que criou. A verdade é que uma ferida como essa não nasce de um dia para o outro. Ela é cultivada no silêncio e regada por anos de sacrifício e de um amor que, sem que eu percebesse, se tornou incondicional demais. Minha história não começou naquele jardim. Ela começou há 23 anos, no dia em que me tornei viúva, e meu mundo se partiu em 2. Antônio, meu marido, partiu cedo demais. Um infarto fulminante aos 47 anos o levou sem aviso, sem despedidas. Lembro do cheiro estéril do hospital, do silêncio no corredor enquanto esperava a notícia que eu já sabia ter chegado. Mas a minha dor precisou ser posta de lado, pois meu primeiro pensamento foi para Ricardo. Ele tinha apenas 19 anos, estava no auge da sua juventude, no 2º ano da faculdade e de repente não tinha mais o pai, seu herói, seu guia. Naquele momento engoli minhas próprias lágrimas. A viúva teria que esperar. A mãe precisava agir. A vida se tornou uma batalha diária. Antônio havia deixado a casa quitada e um seguro de vida modesto, mas não era o suficiente. Para sustentar nosso lar e garantir que Ricardo terminasse os estudos, voltei a dar aulas particulares de português e matemática. Minha rotina era uma maratona implacável. Acordar às 5, preparar o café, dar aulas até o meio-dia, cuidar da casa à tarde e à noite preparar as aulas do dia seguinte. Tudo isso enquanto tentava ser um pilar de força para um jovem que estava perdido. Ricardo sentia profundamente a falta do pai. Lembro de noites em que ele chegava da faculdade e desabava na cozinha, chorando por não conseguir se concentrar, dizendo que não tinha com quem conversar sobre o futuro. Eu preparava um chá de camomila, sentava ao seu lado e ficávamos ali, conversando até a madrugada.
Muitas vezes eu mesma adormecia na cadeira, acordando com o corpo doendo, mas com o coração em paz por não ter deixado ele sozinho com a dor. Todo esse sacrifício foi recompensado no dia da sua formatura. Quando eu vi meu filho de beca recebendo o diploma de administração, eu chorei durante toda a cerimônia. Chorei de orgulho, de alívio, de saudade do Antônio, que não estava ali para ver o homem incrível que nosso menino se tinha tornado. Ele conseguiu um bom emprego numa empresa de logística e finalmente parecia estar encontrando seu caminho, curando as suas feridas. Nesse período, eu sentia que a minha missão como mãe havia sido cumprida com sucesso. Ele estava bem, estava seguro, estava feliz. Eu respirei aliviada, acreditando que o pior já havia passado e que agora colheríamos os frutos de toda a nossa luta. Mas a vida, com as suas reviravoltas, estava prestes a colocar uma nova pessoa em seu destino. E essa pessoa, sem que eu soubesse na época, seria o início do meu lento e silencioso exílio de dentro da minha própria casa. O verdadeiro mal raramente se anuncia com trovões. Ele chega de mansinho, com um sorriso educado, um comentário sutil, uma gentileza que esconde uma crítica. Ele não invade sua casa com um estrondo. Ele entra pela porta da frente, convidado por você, e aos poucos te expulsa do seu próprio lar sem que você sequer perceba a guerra silenciosa que está perdendo. Foi assim que Camila entrou na minha vida, trazida pelo meu Ricardo, que se apaixonou perdidamente por ela numa festa da empresa. Confesso que no início senti um aperto no coração. Não era por ela, era por mim. Durante anos, fomos apenas Ricardo e eu contra o mundo. Ele me contava tudo, pedia minha opinião para tudo, e de repente havia outra mulher ocupando esse espaço. Mas engoli meus medos e resolvi apoiar a felicidade do meu filho. Quando anunciaram o noivado, eu estava genuinamente feliz e fiz o que qualquer mãe faria. Ofereci minha casa, grande e com 3 quartos, para que morassem comigo até se estabelecerem financeiramente. Para o casamento, não medi esforços. Economizei por 2 anos, vendi joias que eram da minha mãe e até peguei um empréstimo para ajudar com quase metade das despesas. Vê-los no altar foi um dos dias mais felizes da minha vida. No começo, tudo era perfeito. A casa estava sempre cheia, Camila me ajudava com os afazeres e Ricardo continuava carinhoso. Eu me sentia útil, cuidando de tudo enquanto eles trabalhavam, preparando o almoço, mantendo tudo em ordem. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Eram comentários sutis, quase inofensivos. Helena, a minha mãe faz o feijão de um jeito diferente. Ou, acho que a casa fica com cheiro de comida quando a senhora frita bife. Cada palavra era uma pequena alfinetada. Para evitar problemas, eu me adaptava. Mudei meus temperos, abri todas as janelas, fiz de tudo para agradá-la. Ricardo, meu pobre filho, ficava visivelmente desconfortável, preso entre a mãe e a esposa. Para poupá-lo desse sofrimento, tomei uma decisão silenciosa. Comecei a me diminuir. Passei a ocupar menos espaço, a falar menos durante as refeições, a caminhar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Quando Camila engravidou do meu neto Lucas, meu coração se encheu de esperança. Cuidei dela como se fosse minha filha, massageei seus pés inchados, levei café na cama, mas foi depois do nascimento dele que senti pela primeira vez que eu estava sobrando de verdade. Camila não me deixava segurar o bebê direito, com medo de que eu passasse alguma doença. Não podia dar banho, não podia trocar uma fralda. O golpe final veio quando sugeri cuidar de Lucas para que ela voltasse a trabalhar. A resposta foi um não categórico. Ela disse que preferia uma creche a deixar o filho com pessoas mais velhas, que talvez não tivessem reflexos rápidos. Cada palavra foi uma facada. Com o tempo, minha presença se tornou um fardo que eles toleravam por educação. Eu continuei ali, lavando, passando, cozinhando, apenas para justificar a minha existência na casa onde eu havia criado meu filho. Foi nesse silêncio, nessa solidão crescente, que uma ideia secreta começou a brotar em minha mente. Uma decisão que tomei sem contar a ninguém. Um passo que, sem que eu soubesse, seria a chave para minha futura liberdade. Dizem que segredos podem destruir uma família. Mas e se eu te dissesse que, às vezes, um segredo guardado a 7 chaves não é uma arma de destruição, mas a única chave para sua sobrevivência? O meu segredo era feito de tijolo e argamassa. Um pequeno apartamento no centro da cidade,
E a decisão de comprá-lo foi o ato mais solitário e importante que já cometi em toda a minha vida. Tudo começou na época em que me tornei uma especialista em não incomodar. Passei a viver nas sombras da minha própria casa, refugiada no meu quarto para não atrapalhar a rotina da nova família que ali se formava. Foi nesse período que, em silêncio, juntei o pouco dinheiro que ainda ganhava com aulas particulares e uma parte de direitos que eu tinha guardados. Sem contar a ninguém, fui a uma imobiliária e comprei um pequeno apartamento à vista. Para o mundo, eu dizia que era um investimento, mas no fundo da alma eu sabia a verdade. Eu não estava comprando um imóvel, estava construindo uma rota de fuga. Por 2 anos, o apartamento ficou alugado e o dinheiro que recebia me dava uma sensação de segurança que há muito eu não sentia. Quando o inquilino saiu, guardei as chaves em uma gaveta, como quem guarda um tesouro. De vez em quando eu ia até lá, abria as janelas para o ar circular, sentia o cheiro de poeira e de esperança. Eu me imaginava morando ali, livre, mas a esperança de mãe, essa teimosia do coração, sempre me fazia voltar para casa, acreditando que as coisas poderiam melhorar. Agora, aqui estava eu, naquela mesma sala de estar, não mais em uma visita secreta, mas como uma exilada. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. O choque inicial havia passado, dando lugar a um silêncio profundo, que vinha de dentro de mim. Eu olhava para as minhas coisas empilhadas, para a cidade de Campinas brilhando lá fora, e uma certeza tomou conta de mim. Eu não iria chorar, não iria implorar, não iria me humilhar por um lugar que já era meu por direito. Eu faria algo que ninguém esperava. Foi quando peguei o celular. Minha mão não tremia mais. Meus dedos não buscaram o número do Ricardo, mas o navegador da internet. Comecei a pesquisar por imobiliárias, por advogados, pelos valores de mercado na minha rua. E foi no meio dessa pesquisa, enquanto olhava o mapa do meu bairro, que a memória me atingiu como um raio. Uma lembrança antiga, de décadas atrás. Eu e Antônio assinando papéis no cartório. A verdade, tão óbvia e tão esquecida, explodiu na minha mente. A casa onde Ricardo dormia tranquilamente depois de me expulsar, estava no meu nome. Sempre esteve. Naquele instante, a mulher frágil e invisível que morava em mim desapareceu. O sentimento de impotência evaporou e em seu lugar nasceu uma força que eu não sabia que existia. Ele achava que podia me tratar como um estorvo, mas havia subestimado a mulher que ele mesmo forçou a renascer. Eram 3 da manhã quando tomei a decisão mais corajosa da minha vida. O jogo havia virado e ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o meu próximo movimento. Muitos confundem justiça com vingança. A vingança é um ato quente, movido pela raiva do momento. A justiça, por outro lado, é um prato que se come frio, servido com a lei como guardanapo e a dignidade como talher. Na manhã seguinte àquela noite de revelações, eu não acordei querendo vingança. Eu acordei com uma imensa fome de justiça. Meu primeiro passo foi ligar para uma imobiliária, minha voz soando surpreendentemente firme ao telefone. O corretor, um rapaz educado chamado Gabriel, veio ao meu apartamento e, ironicamente, elogiou o imóvel, dizendo que era um ótimo investimento numa área valorizada. Um sorriso discreto surgiu nos meus lábios enquanto eu explicava que não era aquele apartamento que eu queria vender. Fomos até a minha antiga casa numa quinta-feira de manhã, um horário que eu sabia que estaria vazio. A sensação de usar a minha própria chave para abrir aquela porta foi um ato de poder em si. A cena que encontramos lá dentro era de um abandono desolador. A casa estava uma bagunça completa. Havia louça suja na pia, roupas espalhadas pelas cadeiras e brinquedos por todo o chão. Esta não era a casa que eu mantinha impecável. Era o reflexo da vida deles. Uma desordem que, talvez, eles esperassem que eu, um dia, voltasse para arrumar. A cena mais chocante, no entanto, foi encontrar os sogros de Camila assistindo televisão tranquilamente no meu antigo quarto. Eles ficaram visivelmente desconcertados quando me viram. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, eu me apresentei como a proprietária do imóvel e informei que estava ali com um corretor para uma avaliação. O constrangimento deles era palpável. Enquanto Gabriel media os cômodos profissionalmente, eu os observava, e pela primeira vez não senti intimidação. Apenas uma fria constatação do abuso que eu havia permitido por tanto tempo.
A avaliação que ele me deu no final foi muito acima do que eu esperava, o suficiente para me garantir uma vida confortável. Naquela mesma tarde, seguindo a indicação de Dona Márcia, procurei o Dr. Henrique, um advogado da minha idade com um escritório que cheirava a livros e respeito. Ele ouviu minha história inteira, sem me interromper uma única vez, e suas palavras foram como um bálsamo. Ele confirmou que a casa era minha, que eu podia vendê-la quando quisesse e que a lei me protegia do desrespeito que eu havia sofrido. Ele me disse que, infelizmente, minha história era comum, mas que meus direitos eram claros. O alívio verdadeiro, no entanto, veio com uma informação que eu não conhecia. Dr. Henrique me explicou que eu não precisava esperar pela boa vontade deles. Eu podia enviar uma notificação oficial dando um prazo de 30 dias para desocupação do imóvel. Naquele momento, senti um peso gigantesco sair das minhas costas. Ao sair do escritório, o sol da tarde parecia mais brilhante. Eu não era mais uma vítima. Eu era a general no comando da minha própria vida. E a notificação, uma bomba relógio com prazo de 30 dias, já estava a caminho. Você já viu desespero nos olhos de alguém? Não a tristeza, não a raiva, mas o pânico cru de quem perdeu o controle e percebe que o chão está sumindo sob seus pés? 15 dias depois da minha visita ao advogado, foi exatamente isso que eu vi quando abri a porta do meu apartamento. Acontece que o desespero não estava nos meus olhos, estava nos deles. Tudo começou com um telefonema do Dr. Henrique, confirmando que a notificação havia sido entregue em mãos. Naquela mesma tarde, a campainha tocou. Ao abrir a porta, dei de cara com Ricardo e Camila. Ele não veio sozinho. Entendi na mesma hora que não era uma visita para conversar. Era uma frente de batalha, uma estratégia para me pressionar. Pedi que entrassem e, enquanto eu servia um café, o teatro começou. A voz dele era mansa, dizia que eu estava sendo precipitada, que família era sagrada e que podíamos resolver tudo. Camila, por sua vez, encenava um choro sentido, dizendo que nunca quis me magoar, que tudo não passava de um grande mal-entendido. Eu ouvi tudo em silêncio, como quem assiste a uma peça cujo final já conhece. Deixei que esgotassem seu roteiro de falsos arrependimentos. Quando a última lágrima de Camila secou e o último apelo de Ricardo se perdeu no ar, pousei minha xícara de café no pires. O pequeno som da porcelana foi a única coisa que quebrou o silêncio antes de eu dizer, com toda a calma do mundo: eu entendo a posição de vocês, mas minha decisão está tomada. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. A mudança de tom foi imediata. A máscara da cordialidade caiu, revelando a face do descontrole. Ricardo começou a falar alto, dizendo que eu estava sendo injusta, que ele era meu filho e que eu não podia fazer aquilo. Camila trocou as lágrimas pela acusação, dizendo que eu estava sendo cruel com meus próprios netos, que eles não tinham para onde ir. As palavras deles eram como pedras jogadas contra uma fortaleza. Batiam e caíam, inofensivas. A mulher que eles poderiam ferir com aquelas acusações já não existia mais. Eu respondi, ainda com a mesma serenidade, que a decisão de me expulsar havia sido deles e que eu estava exercendo meu direito como proprietária do imóvel. Vendo que a agressividade não funcionaria, eles tentaram a última cartada, a negociação. Ofereceram pagar um aluguel para continuar na casa. Eu neguei firmemente. Não era uma questão de dinheiro, era uma questão de dignidade. Cada centavo que eu recebesse deles seria uma lembrança constante da humilhação que passei. Eles saíram furiosos, batendo a porta. Ouvi Camila gritar no corredor que eu estava destruindo a família e que iria me arrepender. Ricardo me acusou de vingança. Enquanto o som dos passos dele se afastava, a palavra vingança ecoou na minha mente. Mas eles estavam errados. Aquilo não era vingança, era justiça. E a etapa final da minha libertação, a venda daquela casa, estava mais próxima do que nunca, trazendo consigo um futuro que eu mal podia começar a imaginar. Dizem que o sangue fala mais alto, que a família é sagrada. Mas o que acontece quando esse mesmo sangue que ficou em silêncio na sua humilhação, de repente encontra a voz para te julgar? Depois daquele confronto, meu telefone não parou de tocar. Eram tias, primos, parentes que eu não via há anos, todos com o mesmo discurso. Helena, você precisa perdoar, família tudo. A pergunta que ecoava na minha mente era: onde estavam todas essas vozes quando eu precisei de apoio? Nenhum deles se interessou em saber se eu estava bem quando fui expulsa. Faltando uma semana para o fim do prazo, Ricardo me procurou uma última vez. Ele veio sozinho.
e sua postura era outra. Não havia mais arrogância, apenas o cansaço de quem perdeu a guerra. Ele se sentou no meu sofá e fez a proposta que achava que eu não poderia recusar. Os sogros sairiam, eu poderia voltar e eles me tratariam com o respeito que eu merecia. Ele usou a carta final, a mais dolorosa. Disse que as crianças estavam sofrendo, que perguntavam por mim. Por um instante, confesso, meu coração de mãe vacilou. A imagem dos meus netos, dos seus abraços, quase me fez ceder. Mas então, como um filme, repassei na minha mente os anos de solidão, os comentários maldosos, a sensação de ser invisível dentro da minha própria casa. Respirei fundo e disse que agradecia, mas minha decisão era definitiva. Perdoar era uma coisa. Voltar para a gaiola, mesmo que dourada, era outra. Eu estava finalmente aprendendo a voar e não ia cortar minhas próprias asas por uma promessa de respeito que deveria ter sido a base, não uma moeda de troca. No dia seguinte, ao fim do prazo, o Dr. Henrique me ligou com a notícia. A casa estava vazia. Uma placa de "Vende-se" foi colocada no jardim que antes abrigava meus pertences humilhados. E como se o destino tivesse aplaudindo minha decisão, em menos de 2 semanas um comprador apareceu, oferecendo o valor que eu pedi, pago à vista. A vida estava finalmente andando para frente e em uma velocidade que eu não esperava. O dia de assinar a escritura chegou. No cartório, o ar era pesado, com o cheiro de papel antigo e a seriedade do lugar. Sentei-me à mesa, com o contrato à minha frente e a caneta na mão. O tabelião me indicou onde assinar. Olhei para o meu nome completo ali, esperando por minha caligrafia. Naquele momento, todas as memórias daquela casa passaram pela minha cabeça, as boas e as ruins, como um filme em câmera rápida. Com um suspiro, fiz a tinta fluir sobre o papel. Com aquele simples movimento, eu não estava apenas transferindo a posse de um imóvel. Eu estava assinando minha própria declaração de independência, minha alforria emocional. Cada letra do meu nome era um adeus ao passado, à dor, à mulher invisível que eu havia sido. Ao sair do cartório, com o sol da tarde no rosto, eu me senti leve. E agora, com a vida inteira pela frente e os recursos para vivê-la, uma pergunta borbulhava na minha alma. Por onde recomeçar? Você tem algum sonho guardado numa gaveta? Um daqueles que a vida, as obrigações e o tempo foram empurrando para o fundo até você quase esquecer que ele existia? Eu tinha um que, para muitos, pode parecer bobagem. Eu queria conhecer o mar. Aos 68 anos, eu nunca havia sentido o cheiro da maresia ou visto o oceano de perto. E com a liberdade recém-conquistada, decidi que era a hora de abrir essa gaveta. A primeira coisa que fiz com o dinheiro da venda, depois de organizar minhas finanças, foi comprar uma passagem para Santos. Fiquei por uma semana inteira em uma pousada simpática a poucos passos da praia. Lembro-me da primeira vez que caminhei pela areia. A sensação dos meus pés afundando nos grãos, o som ensurdecedor das ondas quebrando, o vento salgado bagunçando meu cabelo, foi avassalador. Sentei-me em uma cadeira de praia e simplesmente chorei. Não de tristeza, mas de uma emoção pura, por estar vivendo algo que era só meu. Minha rotina era de uma simplicidade deliciosa. Acordava sem despertador, caminhava pela orla, alugava uma cadeira e passava horas apenas olhando as ondas e o ir e vir infinito da água. E o sentimento mais libertador de todos era o anonimato. Ali, ninguém me conhecia. Ninguém me via como a mãe de alguém ou a avó de alguém. Eu era simplesmente Helena, uma senhora descobrindo o mundo. Foi nessa pousada que descobri que eu não estava sozinha na minha jornada. Conheci outras pessoas da minha idade que também estavam se reinventando. Dona Aparecida, de 73 anos, que viajava pelo Brasil desde que ficou viúva. Seu Joaquim, de 70, que queria conhecer cada praia do litoral paulista. Entre um café e outro, compartilhamos nossas histórias e, para minha surpresa, elas eram muito parecidas. Filhos que nos viam como um peso, famílias que nos tratavam como móveis velhos, mas ali éramos pessoas livres. Quando voltei para Campinas, eu estava renovada, diferente, e decidi que meu apartamento precisava refletir essa nova mulher. Pintei as paredes com as cores que me alegravam, comprei móveis novos e enchi a varanda de plantas. Cada escolha era minha.
Cada gasto era decidido por mim, sem precisar da aprovação de ninguém. Era a minha casa, o meu santuário, e pela primeira vez eu sentia que pertencia a algum lugar. Comprei um celular novo e, com a ajuda de uma vizinha, aprendi a usar as redes sociais. Criei um perfil e comecei a postar fotos da minha nova vida. O mar, as plantas que eu cultivava, os livros que eu estava lendo. Eu estava me tornando visível de novo, contando minha própria história para quem quisesse ver. E quando você se torna visível, é apenas uma questão de tempo até que o passado, que um dia te considerou invisível, te encontre novamente. Dizem que um pedido de desculpa sincero pode curar qualquer ferida. Mas será que é verdade? E se a ferida for tão profunda que a cicatriz mudou quem você é para sempre? 8 meses depois que eu vendi a casa, meu filho Ricardo bateu na minha porta. Ele não veio com acusações nem com lágrimas falsas. Ele veio com um pedido de desculpas. E eu precisei decidir se aquilo era um remédio para minha dor ou apenas um veneno mais doce. Era um sábado à tarde quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, por um instante quase não o reconheci. O homem parado no meu corredor não era o filho furioso que havia saído do meu apartamento meses antes. Ele parecia mais fraco, mais cansado e carregava nos ombros um peso que o envelheceu anos. Pedi que entrasse e o silêncio que se instalou entre nós era denso, cheio de palavras não ditas. Com a voz baixa, quase um sussurro, ele começou a falar. Contou que as coisas estavam difíceis, o aluguel da nova casa era alto, Camila havia perdido o emprego e eles estavam lutando para pagar as contas. Enquanto eu preparava um café, o ouvia com uma calma que me surpreendia. Eu não sentia pena nem prazer em sua desgraça. Sentia apenas uma clareza cortante. Ele não estava ali apenas pelo remorso. Estava ali porque a vida, sem a minha ajuda invisível, tinha se tornado dura demais. Então ele me olhou nos olhos e pela primeira vez em anos, eu senti que ele realmente me via. Ele reconheceu que eu tinha sido injusto, que deveria ter conversado comigo, que finalmente entendia o meu valor não apenas como uma cuidadora, mas como pessoa. E então vieram as palavras que eu esperei ouvir por uma vida inteira. Me desculpa, mãe. Foi um pedido sincero, eu senti, sem tentar justificar o que fez. Mas eu servi o café e agradeci pelas desculpas. Mas disse a ele, com toda a serenidade, que elas não mudavam o que havia acontecido. Falei que ele havia tomado a decisão dele quando achou que eu não tinha opções, e que eu havia tomado a minha decisão quando descobri que tinha. Ele insistiu, perguntando se eu não sentia falta dele, se não queria a família de volta. Meu coração doeu, mas a verdade precisava ser dita. Eu sinto falta do filho carinhoso que você foi um dia, respondi. Mas aquele filho desapareceu muito antes do bilhete no jardim. Eu passei anos sendo invisível na minha própria casa e agora estou aprendendo a viver sem ser invisível. Eu expliquei que também havia aprendido uma lição. Aprendi a me valorizar, a não aceitar migalhas de afeto e a não trocar minha dignidade pela ilusão de pertencer a uma família. Ele finalmente entendeu que a mãe que ele conhecia não existia mais. Eu não fechei a porta para sempre, mas deixei claro que para entrar na minha nova vida, ele teria que aprender as novas regras. E a primeira regra era o respeito. É possível amar alguém profundamente e ainda assim impor limites rigorosos? Muitas mães e avós, como eu, foram ensinadas que o amor incondicional significa dizer sim para tudo. Descobri, da forma mais dura, que o verdadeiro amor, aquele que é saudável, não sobrevive sem uma palavra poderosa e muitas vezes difícil de dizer: não. Depois que Ricardo saiu do meu apartamento, fiquei sozinha com um envelope na mão. Dentro, desenhos dos meus netos com frases que apertaram meu coração. Mas meu amor por eles não poderia mais ser uma desculpa para anular a mim mesma. Algumas semanas depois, Ricardo trouxe Lucas e Sofia para me visitar, como eu havia permitido. O reencontro foi emocionante. Abracei meus netos com uma saudade que doía no peito. Senti o cheirinho deles, ouvi suas vozes animadas. Mas, pela primeira vez, eu não era a avó que tentava comprar afeto com mimos e concessões. Tratei-os com todo o meu carinho, mas também com limites claros. Eles estranharam no início, acostumados com a avó que sempre cedia.
Cada não que eu dizia era um pequeno ato de coragem, um teste para mim e para eles. A maior surpresa veio depois de algumas visitas. Eles não só se adaptaram à nova Helena, como começaram a me respeitar mais. Um dia, meu neto Lucas, já com seus 12 anos, olhou para mim de um jeito sério e disse algo que me marcou para sempre. Agora você fala o que pensa, vovó. Antes você só concordava com tudo. Naquele momento, as lágrimas que eu não chorei no jardim vieram aos meus olhos, mas eram lágrimas de alegria. Meu neto não me amava menos por eu ter limites, ele me via com mais clareza e me respeitava mais por isso. No meu primeiro aniversário após a venda da casa, decidi dar uma festa no meu apartamento. Convidei minhas novas amizades, Dona Márcia, as senhoras do grupo da igreja, os colegas do trabalho voluntário. Minha pequena sala ficou cheia de risadas, de conversas, de pessoas que gostavam de mim por quem eu era, não pelo que eu podia fazer por elas. Ricardo trouxe as crianças e vi a surpresa em seus rostos ao me verem no centro de um círculo tão vibrante de afeto. Lucas, curioso, se aproximou e perguntou: "Vovó, quem são todas essas pessoas?" Com um sorriso que nunca me senti tão genuíno, eu respondi: "São meus amigos, meu filho, minha nova família." Ele ficou pensativo por um instante e depois disse: "Você tem muitos amigos, vovó." E eu tinha. Pela primeira vez em décadas, eu estava cercada por pessoas que me viam como Helena, um indivíduo com opiniões, com uma história, com valor próprio. Minha amiga Lourdes, que veio de São Paulo para a festa, fez um brinde. Ela disse que eu era um exemplo de como nunca é tarde para recomeçar e escolher a própria felicidade. Ouvindo aquelas palavras, olhei para o meu filho e meus netos em um canto da sala e para minha nova família celebrando ao meu redor. Naquele instante, entendi que meu coração era grande o suficiente para abrigar esses dois mundos. E eu finalmente estava pronta para fazer as pazes com a minha própria história, aceitando o passado, mas vivendo plenamente no presente que eu mesma construí. Muitas histórias terminam com um final feliz. A minha, no entanto, começou com um final infeliz. Foi preciso o fim da minha família como eu a conhecia, o fim da mulher submissa que eu era, para que a minha verdadeira vida pudesse finalmente começar. Hoje, 2 anos depois daquele bilhete cruel no jardim, a pergunta que me faço não é como eu sobrevivi, mas sim quem é a Helena que renasceu das cinzas. A resposta está nas pequenas coisas. Está no gosto do café que eu tomo na varanda cuidando das minhas plantas. Está na passagem de avião que eu compro por impulso para conhecer um novo lugar. Está no sorriso de um desconhecido que eu ajudo no trabalho voluntário. Aos 70 anos, descobri que a vida pode ser uma aventura. Não sou mais uma senhora esperando o tempo passar. Sou uma mulher com projetos, com sonhos e com a alegria de saber que cada dia é uma página em branco que eu mesma vou escrever. A relação com o Ricardo? Ela existe, mas em bases completamente diferentes. Ele me respeita, não por amor ou gratidão, mas porque aprendeu que não tem outra escolha. Eu não sou mais a mãe desesperada por migalhas de afeto, disposta a qualquer sacrifício para pertencer. Sou uma mulher independente que escolhe quando e como se relacionar com ele. O amor de mãe ainda está aqui, mas agora ele é protegido por um profundo amor próprio. Meus netos me visitam regularmente e nossa relação é mais saudável do que nunca foi. Eu não sou mais a avó que tenta comprar o amor deles com presentes e permissividade. Sou a avó que os ensina, pelo exemplo, que todas as pessoas, não importa a idade, merecem ser tratadas com dignidade e respeito. Eu não lhes dou tudo o que eles pedem. Eu lhes dou algo muito mais valioso. O exemplo de uma mulher que aprendeu a ser a protagonista da sua própria história. Às vezes, à noite, eu me pergunto se eu fui muito dura, se deveria ter perdoado mais facilmente. Mas então eu fecho os olhos e lembro da sensação de ser invisível, de me sentir um estorvo dentro da minha própria casa. E a dúvida vai embora. Tenho certeza que fiz as escolhas certas. O dinheiro da venda me deu segurança, sim, mas a felicidade verdadeira veio de descobrir que eu ainda podia fazer escolhas, dizer não e, acima de tudo, exigir respeito. Aquele bilhete não foi o fim da minha história. Foi o convite para que eu começasse a escrevê-la com as minhas mãos. Se essa jornada tocou seu coração, se inscreva no canal e me ajude a espalhar a mensagem de que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. E, por favor, comente aqui embaixo. Eu adoraria saber. No meu lugar, o que você faria?